Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar João capítulo 8, versículo de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disse-lhe então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Gente, olha esta afirmação de Jesus. Em verdade, eu gosto quando Jesus ele fala duas vezes, né? Em verdade, é uma grande verdade. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Entendeu? Então vamos lá. Jesus está dizendo que se eu guardar a palavra dele, se eu viver a palavra de Jesus, se eu obedecer a palavra que está na Sagrada Escritura, se eu ler a palavra, ouvir a palavra e colocar em prática, eu jamais vou morrer. Hoje tem cientistas, pode ter certeza do que eu estou falando, tem cientistas que estão tentando criar algo para o ser humano nunca morrer. Tem gente que se dedica a isso. Não sei que loucura é essa. Jesus está dizendo que eu acho que mais fácil é ouvir o que Jesus está falando. Jesus está dizendo que quem seguir sua palavra jamais verá a morte. Agora é claro, não é possível evitar a morte. Não é possível. Eles mesmos estão dizendo: Abraão morreu, Moisés morreu, o que você está falando? A verdade é que todos vão morrer. Não é da morte, dessa morte que Jesus está falando. Não é dessa morte. A afirmação de Jesus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Qual morte Jesus está falando? Ele está falando da segunda morte, minha gente. Aprende isso, coloca no seu coração. Existem duas mortes. A primeira e a segunda. A primeira ninguém escapa. A não ser aqueles que forem ver Jesus voltando em glória. Aqueles que verão Jesus voltando em glória não vão morrer. Mas a primeira morte não tem como escapar. Você pode ter plano de saúde melhor, você pode ter dinheiro, você pode cuidar da saúde, pode se alimentar bem, pode fazer o que você quiser. Um dia você vai morrer. E às vezes o que se alimentou mal durou mais tempo que você. Às vezes o que... Não importa. Você vê, não tem essa. Claro, quem se alimenta melhor, quem tem uma condição melhor, vai melhorando algumas coisas, mas a verdade é que a vida não está nas mãos de Deus. Cada um é cada um. E todo mundo vai experimentar a morte. Todos. Homens e mulheres, ricos e pobres. Todos. Agora tem a segunda morte. A segunda morte, a gente não precisa passar. E Jesus está falando, se você seguir minha palavra, você não vai experimentar a segunda morte.
E o que é interessante? O que eu vejo no mundo de hoje? Que o mundo tem medo da morte, tem medo, isso é verdade, mas só tem medo da primeira. A gente acabou de viver a experiência, estamos vivendo ainda essa experiência, mas foi muito mais forte, a experiência da pandemia. E eu vi pessoas com medo da morte. Quantas pessoas não saía de casa de jeito nenhum, não lavava a mão, e é álcool aqui, álcool ali, e você via quantas pessoas com medo da morte. E tinha que sair de casa com aquele medo e não sei o que, com medo. Ok, você vê todo mundo com medo da morte. A pessoa recebe a notícia de um câncer, quantos eu vi apavorados com medo da morte. A primeira morte ela assusta, a primeira morte ela traz medo. Mas a mesma coisa que eu estou falando para você, que eu vejo pessoas com medo da morte, eu não vejo pessoas com medo da segunda morte. Não vejo. Eu não vejo muito pessoas preocupadas. Olha, eu preciso mudar de vida urgente, eu preciso me confessar, porque senão eu posso ir para a segunda morte. Eu não tenho visto isso, eu tenho visto pessoas tranquilas. Pessoas que estão vivendo a vida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, muita gente morando junto, por exemplo. Você sabe que morar junto, o que é morar junto? Você não casou na igreja. Você está unido a alguma pessoa, só casou no civil, e não resolve a vida. Segundo a Bíblia, isso é um pecado grave. É um pecado contra o sexto mandamento. E eu não vejo muitas vezes as pessoas preocupadas. Olha, a gente tem que abandonar logo essa situação, porque senão a gente pode ir para a segunda morte. Então a gente tem que se casar, tem que buscar uma nulidade matrimonial, ou a gente tem que se separar, a gente tem que fazer alguma coisa para resolver isso. Vamos resolver nossa situação? Gente, a gente precisa fazer de tudo para não cair na segunda morte. E o que fazer para não experimentar a segunda morte? Cumprir os mandamentos. Cumprir a palavra de Deus. Acolher Jesus. Acolher sua palavra. Se arrepender dos seus pecados. Mudar de vida. Mudar a situação. Resolver sua vida. Eu quero que você comece hoje, a partir de hoje, a se preocupar mais com a segunda morte do que com a primeira. A tentar se livrar da segunda morte, mais do que a primeira. E a gente se livra da segunda morte acolhendo a palavra de Jesus, se arrependendo, se confessando. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.